Bom dia, pessoal, tudo bem? Peraí que eu vou ver com o Rodrigo aqui, que ele tá perguntando. Conseguiu entrar. Oba! Bom, Oi! Eu também, e você? tudo jóia. Quanto tempo, hein? Faz tempo, né? Um ano vai fazer que a gente se encontrou, né? Lá no Congresso. É verdade. Nossa, como passa o tempo nessa quarentena, né? É verdade. Um Quando a saco, gente né, Rodrigo? olha. E Deixa eu ver se você eu ponho uma também. luz aqui. Ah, Acho que deu. eu também tinha que pôr, acho. Aê! Vê se está melhor. Tá. Pô, E aí, tudo bem? tudo jóia. Então tá bom. Então vamos começar, né, Rodrigo? Porque Instagram é tempo limitado. Exato. Ai, ai, caiu aqui. Acho que agora vai de novo. Pronto. Tá em casa? Estou em casa. Pronto, vamos lá. Então, quem não te conhece, você pode se apresentar, por favor? Claro, meu nome é Rodrigo Bressan, eu sou médico, psiquiatra. Eu sou professor livre-docente do Departamento de Psiquiatria da Universidade Federal de São Paulo, da Escola Paulista de Medicina. Eu sou professor também lá do King's College de Londres, do Instituto de Psiquiatria lá de Londres. Eu coordenei o programa de esquizofrenia por 10 anos, que é o PROESC, aqui da Unifesp, que o Ari Gadelha coordena atualmente. Sou do conselho, acho que da Abre, e trabalhei bastante com a Sara para montar o AMI, o grupo Mãos de Sim. Mães, de Ai, pessoas você que se têm atrapalha com, esquizofrenia. com mãos e mães. Eu Você é sou, nosso padrinho, né, Rodrigo? eu sou super orgulhoso aqui. Eu acho isso aqui o máximo, desde o começo, a energia da Sara para montar essa história. Eu brinco que eu não trabalho com isso, eu milito na causa. E quando você É. milita na causa, a gente precisa de outras pessoas trabalhando com isso, e o trabalho de vocês é absolutamente fundamental. Obrigada, Rodrigo. Estamos tentando, né, conseguir algumas coisinhas, mas é tudo. O Brasil é muito burocrático, né? É muito papel para pouca ação. É, Mas a gente chega lá, né? Devagarinho a gente vai indo. Bom, eu tenho algumas perguntas aqui, Rodrigo, tá? De ótimo. algumas mães. Então, vamos começar com as perguntas para dar tempo, né? Uma mãe de Santa. Oba! Bom, Oi! Eu também, e você? tudo jóia. Quanto tempo, hein? Faz tempo, né? Um ano vai fazer que a gente se encontrou, né? Lá no Congresso. É verdade. Nossa, como passa o tempo nessa quarentena, né? É verdade. Um Quando a saco, gente né, Rodrigo? olha. E Deixa eu ver se você eu ponho uma também. luz aqui. Ah, Acho que deu. eu também tinha que pôr, acho. Aê! Vê se está melhor. Tá. Pô, E aí, tudo bem? tudo jóia. Então tá bom. Então vamos começar, né, Rodrigo? Porque Instagram é tempo limitado. Exato. Ai, ai, caiu aqui. Acho que agora vai de novo. Pronto. Tá em casa? Estou em casa. Pronto, vamos lá. Então, quem não te conhece, você pode se apresentar, por favor? Claro, meu nome é Rodrigo Bressan, eu sou médico, psiquiatra, eu sou professor livre-docente do Departamento de Psiquiatria da Universidade Federal de São Paulo, da Escola Paulista de Medicina. Eu sou professor também lá do King's College de Londres, do Instituto de Psiquiatria lá de Londres.
Eu coordenei o programa de esquizofrenia por 10 anos, que é o PROESC, aqui da Unifesp, que o Ari Gadelha coordena atualmente. Sou do conselho, acho que da ABRE, e trabalhei bastante com a Sara para montar o grupo Mãos de Mães, de Ai, pessoas você que já têm trabalha com, esquizofrenia. com mãos e mães? Eu Você é sou nosso padrinho, né, Rodrigo? Eu sou super orgulhoso aqui. Eu acho isso aqui o máximo, desde o começo, a energia da Sara para montar essa história. Eu brinco que eu não trabalho com isso, eu milito na causa. E quando você milita na causa, a gente precisa de outras pessoas trabalhando com isso, e o trabalho de vocês é absolutamente fundamental. Obrigada, Rodrigo. Estamos tentando, né, conseguir algumas coisinhas, mas é tudo. O Brasil é muito burocrático, né? É muito papel para pouca ação. É, Mas a gente chega lá, né? Devagarinho a gente vai indo. Bom, eu tenho algumas perguntas aqui, Rodrigo, tá? De ótimo. algumas mães. Então, vamos começar com as perguntas para dar tempo, né? Uma mãe de Santa Catarina, Josiane, Aham. ela pergunta sobre as alucinações olfativas. Como ajudar quando eles se negam a tomar banho e usar produtos de higiene? Porque tem aqueles casos, né, Rodrigo, que simplesmente não tomam banho e não fazem nada. O que fazer com essas? Eu me lembro que uma vez você falou para mim que as olfativas eram um pouco mais raras, né? As Isso. auditivas são mais comuns, né? Como que É, se trabalha? é, assim, as mais alucinação, só para a gente começar a conversa, é uma percepção, né? Tá no nível da percepção sem um objeto de fato, né? Então ela pode ser visual, quer dizer, eu vejo alguma coisa que não está lá, pode ser auditiva, né? Que você ouve alguma coisa, um barulho, uma fala que não está lá, e tátil, senestésica, de movimento, a pessoa pode sentir que está se mexendo, então é alucinatório o fenômeno, né? De novo, percepção sem objeto, gustativa e olfativa. Então você pode sentir um gosto de vela e tal. As alucinações, quando elas são olfativas, elas tendem a ser complexas. Os médicos, os psiquiatras, eles tendem a definir o que é uma alucinação, que é essa tal percepção sem objeto, de um delírio, que é uma ideia distorcida da realidade ou nova da realidade. Então, eu acho que estão me perseguindo, eu tenho uma ligação especial com uma divindade, eu consigo, vejo a televisão falando comigo e tal. Então, quando eu vejo a televisão falando comigo, são duas experiências juntos. A ideia de que o indivíduo ali, ou que o apresentador fala comigo, e outro, se eu ouço, é alucinatório. Esse é um bom exemplo de que a alucinação muito dificilmente está descolada de um delírio. Os fenômenos são conjuntos. Quando a gente vai examinar no cérebro, você faz ressonância magnética cerebral do funcionamento cerebral, você vê isso. Quando você ouve um som, uma alucinação auditiva, não ativa só as áreas auditivas do cérebro. Não é que ativa, né? O cérebro, para gerar uma alucinação, ele ativa áreas de memória, áreas de emoção e áreas de linguagem também. Então, o que acontece? O fenômeno é um só. Ele se manifesta de diferentes formas. Quando a gente faz esses exames, a gente vê que o que é percebido como externo, a alucinação vem de fora, a crença vem de fora, na verdade é produzido a partir do cérebro. É o cérebro que está doente produzindo essas coisas. Isso tem uma consequência importante do ponto de vista clínico e do ponto de vista de convivência. Porque as pessoas que estão ouvindo uma voz, elas estão ouvindo uma voz. Quando a gente fala, não tem nada, para de viajar, não, elas estão ouvindo a tal da voz. E é fundamental que a gente reconheça. Você está ouvindo a voz, você está me dizendo que está ouvindo, então você está ouvindo. O que não significa que a voz esteja aí fora. Ela é da sua cabeça porque tem uma doença. Teu cérebro está funcionando de um jeito diferente. Mas aí você fala isso e a pessoa vai se convencer. Não vai se convencer. Porque, em geral, tem uma crença delirante, né? Que aquilo, de fato, como ela está sentindo, é como é. Mas essa tal crença delirante, ela varia no tempo
e em como ela está respondendo à medicação. Então, a gente insistir nesse discurso ajuda muito, porque é um discurso único. Isto é uma doença e tem tratamento. Isto é uma doença e tem tratamento. Eu reconheço que você ouça a voz, que você se sinta assim, eu entendo, eu acolho, mas eu não preciso concordar e seguir esse caminho. Isso aqui é tratável. Tem que cuidar e tal. Esse discurso, ele é difícil, é chato, é de longo prazo. Mas ele tem que se manter dessa forma. Porque quando você põe debaixo do tapete uma coisa desse tipo, cresce sozinho ali. E com o tempo você vai ter consequências mais graves, né? Eu me lembro que você deu uma entrevista que falava sobre ansiedade e até o jornalista ele falou para você se essas vozes eram de dentro para fora e não de fora para dentro. Aí eu perguntei para você se são os próprios pensamentos. Você me falou que é mais ou menos como se fosse um eco, né? Então são os pensamentos deles que eles não sabem diferenciar. Isso. São equivalentes a pensamentos, é gerado, tá certo, são pensamentos, são gerados dentro do cérebro, tanto que o conteúdo tem uma relação com o indivíduo, né? As alucinações não são idênticas, os delírios não são idênticos, então o garoto que fazia avião na favela, passava cocaína, não sei o que, em geral ele delira com coisas daquele contexto. Então, é o traficante que está atrás dele, que tem uma relação com o outro traficante da outra favela, tem uma brigada, tem a polícia e tal. Então, cada um com a doença adoece, tem uma distorção do funcionamento cerebral, mas adoece com a sua bagagem, né? Então, não é uma bagagem fixa que vem dentro da cabeça das pessoas. Então, eu fico perseguido, mas o conteúdo da perseguição tem a ver com a minha cultura, com o ambiente que eu vivo. Então, sim, são os pensamentos. Agora, qual é o clique dessa história? É que o indivíduo não tem a percepção que não é dele. Ele tem a percepção que não é dele. Ele não consegue perceber que é dele. Tem umas pesquisas, essas não estão absolutamente finalizadas, que algumas áreas do cérebro que estariam ligadas ao reconhecimento de que é dele mesmo, elas não ativam normalmente. Então, fica tudo externalizado. É o outro que está me perseguindo, é o outro que está me observando, é a voz que vem de fora e não o indivíduo fala, eu estou sentindo isso, né? Vem de dentro de mim. Quando a gente está ansioso, em geral, a gente não projeta. A gente não fala, é o cachorro que está me fazendo mal. Eu que estou com medo do cachorro. Uhum. Eu que estou ansioso de fazer a live. Não é a Sara que está me obrigando a fazer a live para me deixar ansioso, entendeu? Essa é a diferença básica entre a ansiedade e os delírios. Mas eu acho interessante porque nos nossos grupos, assim, a gente percebe que tem delírios, assim, muito parecidos, sabe? E, por exemplo, esse que tem um chip no cérebro, ou que o vizinho, meu filho agora cismou com o vizinho aqui de cima, que, olha, é um inferno, né? Eles têm É, muito essa... é legal você falar isso, porque sim, tem. Mas chip no cérebro só passou a ter quando existiu o chip. Então, tem descrições de delírios do passado que a pessoa sentia um rato andando e comendo o cérebro dela. Nessa época não tinha chip. Agora, cada vez mais, você tem conteúdos ligados à internet, ondas magnéticas, o celular, o computador. Então, é sim comum, porque a sensação de ser controlado, ou as vozes de controle são da doença. Mas a forma como isso acontece é do indivíduo. Entendi. Eu tenho um paciente que descreve assim, eles, que você não sabe bem o que é, conseguem paralisar o meu cérebro. Isso é uma coisa desse paciente. É muito específica do indivíduo, mas basicamente o olhar geral é que são delírios de controle, né? E outra coisa, Rodrigo, por que é sempre coisas ruins? Por que que os pensamentos, os delírios, o comportamento é sempre, eles são hostis às vezes com a gente, ou xingam, não tem nada de bom que eles pensem, né? Tem uma Você explicação para sabe que isso? não.
o psiquiatra em geral acha isso e os pais também. Você nunca viu, não sei o seu filho, mas outras pessoas rindo sozinho? A gente chama Sim. de riso imotivado. A pessoa não conta, mas tem coisas engraçadas, até engraçadas, de bom humor. Quarta-feira, um paciente que é bem humorado e tem bastante sintoma, ele estava falando. Pessoal, a voz falou uma coisa, tirando um sarro do outro indivíduo. Não é mentira, é um fenômeno complexo de entender. Mas quando você entende, ficou engraçada a situação. Tem coisas positivas. E, na verdade, as coisas positivas, elas são muito perigosas. Porque tem coisas positivas, falar, você é uma porcaria, não sabe fazer nada, é sujo, feio, malvado, tal. Isso é muito frequente e você vê o teu filho, a pessoa com esquizofrenia, sofrendo com isso. É um horror. Mas tem outras que são, você é demais, você está mudando a humanidade, é por aqui mesmo, entra um componente de grandeza, entra uma convicção que o mundo é deste jeito. Isso é muito prazeroso para o indivíduo. Ele se sente poderoso, porque a gente vive cheio de dúvidas, né? Uma situação meio insegura viver. A pandemia deixa bem claro isso, né? Que todo mundo tem uma situação meio insegura. Quando você ganha certeza, e o delírio tem esse componente, é potente. Todo mundo quer ficar nisso. O Jorge Assis, que tem esquizofrenia, que trabalha com a gente, ele costuma dizer que ele chama do canto da sereia. E esse canto de que eu entendo, eu sei tudo, é como a sereia que vai seduzindo o marinheiro e quando ele se dá conta, ele está embaixo d'água e se afoga, né? Lá no fundo do mar. Então, essa sedução do delírio ela é muito poderosa e é muito positiva. Não é ruim, não. Sempre tem positivo e negativo, né? Nunca é limpo, assim, só legal, como a mania mais positiva, né? Eu me acho, eu posso, eu tenho desejo, eu realizo tudo, tal. Então, a mania é o quadro exaltado do transtorno bipolar, né? Que pode ser Isso aí não psicótica seria o também. delírio de grandeza? Delírio de grandeza é muito mais comum na mania do que na esquizofrenia, mas na esquizofrenia tem muitos componentes de grandeza dentro daquilo. Até aquele momento que o indivíduo sente que as pessoas estão perseguindo ele, ele também se sente o centro do universo, ele se sente muito importante, porque o presidente do Brasil está querendo montar uma coisa contra ele, então ele é muito importante, que o presidente está preocupado com ele, ou o ator da Globo. Então, sempre tem um componente. A tua pergunta é legal e as pessoas têm dificuldade de entender isso. Sempre tem um lugar que você fica no centro do universo. Não é só dor. E por isso é difícil tratar, viu? Porque do cara se convencer a se tratar, porque ele perde esse lugar de importância. É muito real para ele, né? Totalmente. Totalmente. É complicado mesmo. Bom, então vamos lá. Outra pergunta de outra mãe, da Carla, que é de Brasília. É possível detectar sinais de esquizofrenia antes do primeiro surto? Se afirmativo, entraria com qual medicação por prevenção? A pergunta dela é bem interessante. Assim, a gente trabalha com isso. Faz uns 10, 15 anos, os pesquisadores australianos, mais ou menos isso, quase 20 anos, eles começaram a perceber que as pessoas, antes de ter o primeiro episódio psicótico, já tinham algumas alterações, que não são o primeiro episódio psicótico. Então, eu vou dar uns exemplos das alterações. A gente chama atualmente de sintoma psicótico atenuado. Então, o indivíduo tem lá uma desconfiança, às vezes fica meio paranoide, até pode ouvir uma voz, aí você pergunta para ele e fala, não, é da minha cabeça, eu fiquei estressado. Quem tem um primeiro episódio psicótico não fala isso, ele se convence que é aquilo. E, em geral, dura pouco tempo, não prejudica tanto, vai prejudicando devagarinho o rendimento daquele indivíduo. E a gente chama isso uma pessoa de alto risco para desenvolver psicose. A gente tem o primeiro ambulatório de pessoas de alto risco aqui na Unifesp, primeiro da América Latina. Já tem quase 8, 9 anos esse nosso ambulatório aqui. Então, a gente procura pessoas que preenchem o critério de alto risco.
E aí tem intervenções, diferentes intervenções para quem está em alto risco. A primeira intervenção é não medicar, é usar outras estratégias de psicoterapia, organizar a vida, tirar fatores de risco, né? Se a pessoa está fumando maconha, se a pessoa está em relações muito complicadas, ajudá-la a render no estudo, reintegrar socialmente. Então, o remédio não é a primeira linha de trabalho. Depois, se a pessoa está muito próxima de ter um episódio psicótico, a gente usa antipsicótico em dose muito baixa. Quetiapina, aripiprazol são drogas que se usa mais, porque eles são menos potentes, digamos assim, de bloqueio dopaminérgico. Então, mais ou menos isso que a gente faz. Esse modelo de prevenção ele é muito interessante, mas ele é difícil de espalhar. Na Austrália, ele já está bem implementado, na Inglaterra, na Holanda, tem alguns países, Hong Kong, Japão, já tem vários serviços. A gente tem o primeiro no Brasil, o Ministério da Saúde deu uma verba para a gente fazer um manual sobre isso, mas aqui no Brasil a gente está muito para trás, né? Porque antes de fazer no serviço público atendimentos para ultra alto risco, a gente precisa fazer serviços bons para primeiro episódio psicótico, para as fases iniciais da doença. Isso é uma coisa, Sarah, que a AMI tem que, junto com todas as pessoas que trabalham no campo, tem que fazer pressão. No mundo inteiro, a gente tem ambulatórios especializados nas fases iniciais, fases precoces das psicoses. É absolutamente chave ter isso. Você tem muito mais remissão de quadros de esquizofrenia e a evolução de quem continua tendo esquizofrenia tem que se tratar muito melhor. O custo é muito menor, então o custo-benefício é maravilhoso. É muito difícil você pensar alguém no primeiro episódio psicótico, com 17, 20 anos, indo para um CAPS, onde tem pessoas bastante deterioradas, com doenças mais crônicas, a pessoa não quer se tratar. Então a adesão ao tratamento é muito ruim. Então a gente precisa de centros especializados. Mas isso não acontece tão simplesmente. A sociedade civil e vocês, a gente, tem que fazer pressão. Uma coisa muito importante é saber que vocês têm muita força se estiverem organizadas. Muita força. Porque vocês falam do lugar que ninguém fala. Eu não consigo falar desse lugar. É o especialista, sei lá o que, sei lá o que. Tá bom, mas não muda a realidade. Quando vocês vão falar com o Conitec, que são as pessoas que decidem qual remédio que tem que estar na prática no SUS, quando vocês vão falar mesmo com a indústria farmacêutica para trazer remédios bons para o Brasil, ou quando vão falar no CAPES local que tem que melhorar não sei o quê, vocês têm muita força. Eu vou dar um exemplo para vocês que como eu vejo. Vamos dizer que tem um CAPES numa cidade do interior do Paraná que não está funcionando bem. Se a AMI se junta, documenta e faz pressão, vocês vão ver o quanto muda. Aquele pequeno CAPES ali, cada situação dessa que você fizer para o interior do Ceará, para o centro de São Paulo e tal, vocês vão vendo que tipo de força vocês têm. Travou. Desculpa, entrou um negócio mental. Tem que treinar a fazer isso, se especializar e ser combativo, porque a gente tem que cuidar dos direitos das pessoas. A psiquiatria, dentro da medicina, é vista com muito preconceito. Então, alguém que tem um problema do coração é tratado com todos os recursos. Alguém que tem esquizofrenia, é maluco, não sei o quê, é maluco mesmo, porque eu vou gastar dinheiro com essas pessoas? E não tem diferença nenhuma, os dois estão doentes, entendeu? E os dois merecem, são cidadãos e merecem o melhor tratamento. O tratamento de saúde mental não é tão caro assim, porque não precisa de grandes remédios, grandes internações e UTIs. Mas porque não é o pouco que precisa ser implementado. Eu não sei, quebrou, Sarah, você está me ouvindo? Tá. Tá. Eu congelei. Você congelou. Eu estou te ouvindo, então. A gente precisa call for action, é uma chamada para ação, treinar a fazer isso. Então vai lá uma mãe, vê que está
vazando a pia do CAPS, não sei o quê. Fotografa e vai para porrada. Eu acho que tem que ir para porrada mesmo. Tem que ter ações de guerrilheiro mesmo, mandar foto para todo mundo, ir atrás do político e tal. Porque o que vai acontecer se vocês conseguem fazer isso? As pessoas respeitam vocês. Entendeu? E é assim, ou melhora ou a gente vai ficar enchendo o saco dos políticos locais, do governador, do presidente, vai ter carta para todo mundo. Então, esse é um jeito, e aí vocês vão entendendo a força que vocês têm a partir disso. Ninguém tem essa força. Eu vou lá reclamar de alguma... Uma vez eu consegui, que eu falei que eu descia, estava dando supervisão no programa de esquizofrenia da Unifesp, eu descia, a enfermeira virou para mim e falou, faltando clozapina no governo. Eu falei, não acredito, não aguento mais esse negócio. Como é que existe uma irresponsabilidade de não ter clozapina por um tempo? É assim, é inacreditável, tá certo? Vai lá ver se falta insumo de diálise, entendeu? Que os caras vão morrer por causa disso. Aí eu chamei a imprensa e saiu na capa do Jornal da Tarde, no Estadão e tal. Mas foi uma vez que eu consegui isso, entendeu? E os caras se mobilizaram para fazer isso. Vocês têm a possibilidade, e tem buraco no atendimento psiquiátrico no Brasil inteiro. Vocês têm uma rede, centenas de pessoas. Quantas pessoas tem na AMI agora? De associadas, acho que tem umas 200, mais ou menos. Mas e que usam... dos grupos assim de Facebook que a gente dá apoio, tem mais de 3.000. Entendeu? Aí a hora... Mas aí é que Mas aí a hora... acontece que elas também têm que tomar frente, né? Não, mas não precisa fazer isso, entendeu? Na hora que você faz movimentos desse tipo, não são só os 200 que se engajam. Os outros 2.700 começam a falar, isso aí, tal, o que eu posso fazer? Porque ninguém sabe o que fazer, né? Eu tenho vários pais de pacientes que acompanham vocês, mas não estão necessariamente associados, entendeu? Mas aí ele fala, isso aí eu posso fazer. Um é advogado, isso aí eu vou fazer uma petição para consertar a pia do CAPS, entendeu? Não, tá faltando psiquiatra lá, não dá para ficar sem psiquiatra. Clozapina não vai faltar, entendeu? E quando vocês vão fazendo isso, vocês vão entendendo a força que vocês passam a ter na prática, entendeu? É assim que uma associação ela ganha força. Aí quando você levantar a mão para falar alguma coisa, nem respeita. Porque sabe que se não responder, se não ouvir o que você está falando, você joga duro. Então é só assim que a voz das pessoas com a doença e dos pessoas que cuidam em volta, que são parentes, familiares e tal, vai ser ouvida. Não vai ser ouvida, eu estou sofrendo, coitado de mim. Não vai ser ouvida. Tem que ir para exigência de direitos. Eu quero os melhores remédios para o meu filho. É caro? É caro nada. Caro é negócio de diálise, entendeu? Tem que ter o melhor. Porque é esquizofrênico, não tem que ter o melhor. Como assim? Entendeu? Vocês têm que ter uma postura, muito, na minha opinião, né? Esse é meu olhar, muito combativa. Exigência do que é justo, não é mais do que é justo, entendeu? É o que o SUS faz sentido para o SUS. O Conitec, que decide os remédios, as terapias, ele fica sensível quando vocês falam. O médico dá um parecer, ou vários médicos e tal, mas quem está lá precisando é que entende. É verdade. A sensibilidade de quem está lá em cima ela é baixa, porque não tem convivência com o problema. Todo mundo sabe aqui, né? Todo mundo que está aqui nessa live provavelmente convive com alguém que tem o problema, né? Todo mundo sabe a realidade, a dificuldade de lidar com as coisas, né? Mas como é que alguém... E todo mundo sabe que o outro vizinho lá não sabe o perrengue que você passa. Imagina um governante, tá? Não tem nem ideia. Por isso que tem que exigir. Forçar a barra mesmo. Eu acho que precisa aprender umas estratégias de guerrilha, estou brincando assim, mas de usar, sei lá, mídia social, usar tudo. Né? Podia ver gente que entende disso do AMI e buscar, vamos reagir toda vez que alguém tiver uma queixa. Como? Não sei bem como. Tira foto, documenta, faz, mas não pode ficar reagindo com qualquer coisa, né? Tem que ser coisas muito legítimas, né? Não pode, tem que tomar cuidado com fake news, com essas coisas, mas quando as coisas são legítimas e sérias, tem que firmar a mão.
Vamos ver. Tem que também elas têm que querer, né? Tomar frente dessa, fazer Come- parte do batalhão. começa que você vai ver. Né? Você já Eu, fez eu, isso, fa- Sara? eu Vocês já fizeram assim uma queixa específica com um problema específico? Olha, na verdade, Rodrigo, eu até estou entrando com o pedido de título de utilidade pública, né? Porque a gente acaba tendo um pouco mais de peso, né? Só que a gente sabe, eu como trabalhei no governo, uma associação quando ela se apresenta, eles querem saber quantos associados você tem. Não adianta você falar que você tem meia dúzia que não faz cócegas. Agora, se for um número grande, você tem representatividade, né? Mas, Sara, A única eu não ficaria com esse negócio de documento e associado. Faz as coisas que você vai ver as pessoas grudarem, entendeu? Pega e fala assim, ó, faz uma pesquisa e fala qual é o maior problema do atendimento do seu filho no CAPS. Sei lá, estou inventando aqui. Ah, o maior problema é esse, não tem médico, não sei o quê. Aí você vai ver alguns problemas, vamos dizer, que são mais graves. Aí você pergunta para as pessoas, vamos agir? Como? Então, em vez de ficar esperando, vamos agir, vamos mudar a realidade. Quando você muda a realidade, o impacto é completamente diferente. Eu vou só fechar as janelas que está um barulho aqui. O impacto fica muito, muito maior. E aí as pessoas ficam querendo entrar. Não adianta pedir para entrar, né? Por quê? Porque as pessoas só fazem coisas que fazem sentido para elas. Ficar sócio, mais um negócio, mais um mailing list, não sei o quê, não sei o quê. Não, 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 não. Nós estamos mudando a realidade. Não é dar palestra no mas é- congresso, tal, é super importante. Tudo isso é importante. Mas a realidade é o mais importante. Das pessoas que estão sofrendo mesmo, na minha leitura, entendeu? Bom, depois a gente conversa sobre isso. Eu Você vê que eu tenho nunca te deixo em paz, né, Sara? Nunca te deixo em você me paz. provoca. Mas Eu ainda fiquei vou tão fazer como feliz que você uma vez disse. eu te enchi a paciência assim e saiu a AME. É verdade. Foi você que falou para eu abrir a AME aqui, a associação. Rodrigo, a Valéria de São Paulo, ela pergunta o seguinte: com os avanços nas pesquisas, até com exames de sangue e estudo da bainha de mielina, é possível a cura para a esquizofrenia? Então, ó, eu tenho até alguns artigos discutindo isso. Primeiro é importante a gente dizer que 17% das pessoas que têm um quadro de esquizofrenia inicial podem remitir para a doença. Mas depois você tem 2, 3 episódios, é raro você fazer realmente remissão, né? Então você tem uma doença de longo prazo. Tem várias evoluções essa doença. Você pode ter uma evolução muito ruim, as pessoas conhecem, em que os sintomas não respondem tão bem às medicações e que a pessoa tem um nível de incapacitação alto. Fica difícil voltar a trabalhar, conviver e tal. Mas várias pessoas têm uma resposta razoavelmente boa e têm uma interação na sociedade e outras trabalham. Eu tenho um paciente médico que tem esquizofrenia mesmo e tal. Médico atende, faz as coisas, ganha dinheiro. Um paciente meu até falou, pô, eu paguei um cruzeiro para os meus pais. Eu falei, pô, que demais, né? E uma pessoa que tinha sintomas graves, não é que não tinha. E o CRM sabe e autoriza essa pessoa a ir trabalhar. A pessoa, o É. médico com esquizofrenia, está trabalhando com autorização do CRM. Então, para mostrar que a doença tem vários tipos de evolução. Aí, é muito comum para doenças graves que as pessoas falam, a cura do negócio. Quem gosta disso? Jornalista. Jornalista adora vender matéria. Pô, cura é tudo que todo mundo quer. A cura do câncer, a cura do não sei o que e tal. Isso é muito comum, em inglês você fala um hype, né? Uma excitação. Né? Vai curar, blá, 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 blá. Isso é um perigo, é muito ruim. Por quê? Porque você tem uma fantasia que resolve tudo e aí cai no chão de novo. A resposta para ela é que, se eu nem sei direito essa pesquisa em específico, se fosse mais avançada eu saberia, mas se ela for dar resultado é a muito longo prazo. Então, agora a gente tem que se preocupar com esse momento,
qual é o melhor remédio que meu filho pode tomar, ele tem efeito colateral ou não, como é que nós vamos ajudar ele a se tratar, tomar o remédio direito, vai tomar injeção mensal, trimestral ou não. Quer dizer, a gente tem que focar no agora. Porque é igual essa história da pandemia, né? Quando vier a vacina, tal, vai resolver tudo. Não, agora que a gente tem que lidar com isso. Se vier a vacina, ótimo, tá certo? Lógico que a vacina está no horizonte, né? Eu escrevo algumas coisas, escrevi sobre esperança em esquizofrenia, né? Do ponto de vista do médico. O médico tem uma descrença com a doença. Psiquiatra, às vezes alguns profissionais de saúde e tal. Porque tem uma percepção que todo mundo cronifica e não sei o quê, não sei o quê. E aí, qual é o problema dessa descrença? É não investir e não usar as estratégias certas e não ter a melhor evolução possível. Então, se você tem uma descrença, você nem investe. E aí, essa descrença do médico, ela contamina o pai, o próprio paciente e tal. Então, se não vai funcionar mesmo, por que eu vou tomar essa porcaria desse remédio que dá efeito colateral? E aí, o que acontece é o que a gente chama de profecia autoproferida. Então, eu digo que não vai dar certo, a pessoa não se trata direito e aí não dá certo mesmo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E quando vem essas curas, é muito fácil você falar assim, ou cura ou afunda. Eu não gosto dessa dicotomia assim. De qualquer forma, a gente faz 1 milhão de pesquisas, nosso laboratório de neurociências com genética, com imagem, com não sei o que, publica bastante, mas a gente não está muito próximo desse negócio que você chama de cura. Sara, você sabe que a revista da FAPESP, a FAPESP é como é que chama? A fundação que tem os recursos de pesquisa de São Paulo. Tem uma revista seríssima de pesquisa e tal. E aí eu peguei uma matéria outro dia que estava fazendo uma cura, um artigo científico, que até tinha gente do meu laboratório, no artigo falando de cura da esquizofrenia. Aí eu falei, eu não acredito nisso. E aí liguei para quem eram os coautores, os caras falaram, não, esse artigo acrescenta aí um tijolinho e tal, mas não resolve cura nenhuma. Aí eu mandei uma carta para o editor, eles mudaram o título. Eles ficaram com vergonha do que eles fizeram, entendeu? Porque isso é uma irresponsabilidade da imprensa. Distorce a coisa para vender o negócio. Tem que ser muito cuidadoso. Em esquizofrenia, você tem pesquisas as mais diversas. É uma doença muito pesquisada no mundo, tem muito dinheiro para pesquisa. E aí todo mundo pode inventar um negócio novo, né? Inflamação, sei lá o quê, sei lá o quê. Muitas coisas têm sentido, mas não dão respostas para esse momento, né? Uhum. Me diz uma coisa, Rodrigo, antipsicótico. Quando você uma vez falou, aliás, muitos médicos falam, experimentou 2 antipsicóticos, não deu certo, entra com a clozapina, né? Isso. Mas e se surgir complicações com a clozapina, devendo parar com esse medicamento, qual é o procedimento? Eu acho legal a gente falar disso e falar de um jeito assim, objetivo e simples. É bem legal que você já tenha isso em mente, né? Mas para as pessoas, para os pais em geral, para as próprias pessoas que têm a doença, não está tão claro. A gente fala isso, né? Você está fazendo o primeiro tratamento com um antipsicótico, vamos dizer que seja risperidona. Você tem que entrar numa dose terapêutica por um tempo de 6 semanas, 8 semanas e medir resposta. A pessoa tem que ter tomado o remédio direito e ela responde mal, a gente fala, ela é resistente à risperidona. Aí, respondeu mal, não, risperidona não funcionou. Vamos tentar um outro. Aí você tenta, sei lá, olanzapina, qualquer um, quetiapina e tal. Dá a dose adequada, ela tolera a dose adequada, fica no tempo correto, toma direito e não respondeu, aí a gente tem que fazer clozapina. A única coisa que a gente tem que cuidar nesse meio tempo é que a adesão à medicação é absolutamente chave, né? Então, é muito comum a pessoa não aderir e não tomar todo dia, né? Se ela parar uma semana, é muito grave. Mas se ela para 2, 3 dias por semana alternados, também é muito grave, porque a resposta não é plena. Então, é comum que a gente até, quando está na dúvida, use medicação injetável mensal para ver se de fato a pessoa responde ou não. Se ela é resistente ou ela está aderindo mal, tá certo? Quando ela usa e tal, você está testando aquela medicação injetável e ela não responde, aí sim, eu acho que tem que ir para a clozapina mesmo. Eu acho não. Todos os experts do mundo dizem a mesma coisa. Mas se der complicação com a clozapina?
Então, não estou fugindo da resposta, mas acho que é bom fazer o raciocínio inteiro. Aí a clozapina. Clozapina é uma medicação diferente das outras e que representa a possibilidade de um ganho muito grande. É diferente de quando você vai de um antipsicótico para o outro. Quando você vai para a clozapina, você tem uma chance de um salto de resposta. Na nossa experiência no ProESC, por exemplo, você cai em internação quase a zero usando clozapina. Impressionante. Diminui o risco de dependência de maconha, cocaína e outras coisas. Diminui suicídio, aumenta a funcionalidade. Então, a clozapina é uma droga que tem que usar. Tem aquele problema, que tem um risco de cair as células brancas, mas quando você faz os exames de sangue, esse é um risco controlável. Você vai lá e diminui e tal. Diminui a dose e tal. A clozapina tem um problema, tem muito efeito colateral, que não tem a ver só com... Célula branca é muito raro, não acontece. Salivação à noite, prisão de ventre, aumento de sono noturno, às vezes sonolência diurna. Então ela é meio chatinha. E para a medicação meio chatinha, a grande sacada é ter uma boa relação médico-paciente-família. Ah, não, tá tendo tal. Ah, então isso aqui é um horror. Não, não é um horror. Vamos baixar a dose, vamos devagarinho, vamos tentar, porque assim, como é uma medicação muito importante, não tem uma igual, tem que fazer dar certo, eu falo isso. Não, então vamos tomar 25 miligramas por 2 semanas, que é bem pouquinho, né? Até ir se adaptando. Tal. Então, você precisa de uma aliança terapêutica muito forte para medicar direito. Mas pode ter problema. Quando você faz desse jeito cuidadoso, é muito mais raro, viu, Sarah, você ter problema. Muito mais raro. Porque se tem uma constipação, você cuida direitinho, não faz precisa de um fletilema e que faz um drama, mas não, tem constipação mesmo, vamos cuidar disso e tal. Então, aí, porque se as pessoas estão inseguras, estão muito sensíveis, já vão falar, esse médico prescreve esse remédio horroroso, aí o paciente já fala, eu tô com isso, aí o pai fala não sei o quê. Aí precisa todo mundo acalmar e entender, porque nada é milagroso, né? Por isso que esse negócio da cura, desse programa é péssima para o tratamento. O tratamento cada dia você dá um passinho, todo mundo sabe aqui, né? Não é fácil. Então você precisa estar junto. Aí se tem um problema com a clozapina, depende do problema. Se você tem uma queda de glóbulo branco muito grande, você tem que tirar o remédio. Às vezes até você pode começar de novo, a gente já tem casos assim, já publicou casos assim. Mas às vezes você tem um efeito colateral maior. O que você faz, primeiro é baixar a dose bastante e se preparar para controlar o efeito colateral, tá certo? Mas tem pessoas que falam, nunca mais quero tomar esse remédio. Nunca mais. Teve uma experiência ruim com o remédio. É difícil convencer a pessoa de voltar a tomar. Ainda mais se ela não viu o benefício. A minha experiência com clozapina é quando a pessoa com esquizofrenia percebe o benefício, ela não para de tomar. A adesão fica muito maior. É uma coisa engraçada, né? Às vezes são as doenças mais graves que a pessoa tem maior adesão e menor chance de internação e tal. Então, aí o que você faz vamos procurar alternativas, né? E aí você vai vendo as outras medicações. Agora a gente começa a autorizar a combinação de antipsicóticos, que tem que ser feita com muito critério. As pessoas faziam isso muito no passado de um jeito meio bagunçado. Dá para combinar antipsicóticos. E às vezes você tem que combinar antipsicóticos com doses acima do que você tem em bula, né? Então, usar 30 miligramas de olanzapina, 8 de risperidona, tal. Você pode ir juntando aí e tentando melhorar. Tem um outro problema também, né, Sarah? Tem gente que tem uma resposta não tão boa à clozapina, uma resposta parcial. Aí você precisa ter estratégias depois da clozapina. Então, no começo, lembrando, você testa um antipsicótico, testa outro, nenhum dos dois funciona. Você não vai para 2 misturados, você vai para clozapina. Se clozapina não funciona, mas o cara tolera, você faz clozapina mais outro antipsicótico. E aí tem algumas outras intervenções que não têm tanta evidência científica, mas podem ajudar. Colocar memantina, outras drogas. Beleza. E, Rodrigo, quanto tempo para diagnosticar a esquizofrenia enquanto o paciente faz uso de droga? Porque tem aquela coisa, né? Como que você sabe se é uma psicose da droga ou da esquizofrenia? Isso é uma dúvida frequente, né, que a gente tem. Então, se vem uma pessoa no pronto-socorro ouvindo vozes, com transmissão de pensamento, as câmeras estão olhando e tal, fala, está tendo um quadro psicótico.
A esquizofrenia causa isso, intoxicação por cocaína grande, às vezes até por álcool, sabia? Dose alta de álcool dá Sim. isso, maconha pode dar isso. As pessoas tendem a achar que não, mas dose alta de maconha, você tem um monte de artigo científico mostrando isso, dando THC para as pessoas ficando psicóticas, paranoides e tal. É muito comum com como é que chamam? Os psicodélicos, né? Então, ácido lisérgico, até a própria o barato tem a ver com uma coisa meio delirante, mas aí chá de zabumba, até o daime você pode ter sintomas psicóticos proeminentes. Quando a pessoa está no pronto-socorro, está com sintomas psicóticos, você pergunta quando que você usou a droga. Se o tempo que usou foi recente e a droga ainda está no sistema, você fala isso aqui é uma psicose induzida por droga. Depois que a droga foi embora do sistema, se a doença persiste, você pode dizer que foi induzido por droga, mas ela continuou. Para dizer que tem esquizofrenia, precisa ficar 2 a 6 meses com sintoma e tal. Então é bem diferente. Mas tem uma dificuldade aí, que isso aí é bom de explicar na aula e tal. Mas na prática, o que acontece frequentemente é que melhora o quadro psicótico, a pessoa volta a usar e volta a ficar psicótica. E às vezes não melhora totalmente e volta a usar. Então é comum. Eu até estou acompanhando agora um garoto que acho que ele ficou uns 10, 12 anos tendo internação como drogado. Uma atrás da outra, assim. E ele tinha um quadro de esquizofrenia. E era difícil para os pais admitirem que ele tinha um quadro de esquizofrenia. Era melhor que ele fosse dependente de drogas. Porque a esquizofrenia tem essa coisa de ser louco e tal. Então, foi interessante, porque... E o problema é assim, se não admite que tem esquizofrenia, também não trata direito, né? E aí perpetua o que a gente chama de comorbidade, né? As duas doenças. E não quebra e não trata, né? Aí é internação atrás de internação, porque aí recai na droga e piora a esquizofrenia. E a esquizofrenia também não deixa você se controlar tão bem, aí você vai acessar a droga e tal. Então, é fundamental aí limpar uma coisa para fazer o diagnóstico da outra. E, Rodrigo, tem médicos aí, aliás, tem famílias que são contra esses tratamentos tradicionais, né? E acabam indo para a medicina mais natural. Tem um pai aí que esses dias estava conversando comigo, que ele procurou um médico naturalista e dá só ocitocina para o rapaz. Ocitocina é tudo menos natural, né? É? Você já viu a Então, ocitocina nascer em árvore? pois é, mas foi o que deu para o rapaz. E diz que ele melhorou bastante, assim, mas surtou esses dias. Falei, então, a ocitocina não está. Mas, enfim, né? Eu acho que até. O que eu posso dizer, assim, eu entendo perfeitamente. Na minha prática, eu já vi isso 1 milhão de vezes. As motivações para não acreditar na ciência, não sei o quê, variam muito de pessoa para pessoa. Às vezes é uma experiência negativa com um remédio, às vezes a pessoa não acredita em nada mesmo, ou tem essa coisa, a cloroquina vai curar tudo. Pô, é uma besteira. Os caras testaram, não funciona a cloroquina, mas quem vai ficar gastando dinheiro com isso, entendeu? Aí as pessoas gostam de uma coisa que ser fantasia. Porque sabe que esquizofrenia, é até engraçado falar isso, porque já foi testada até a cloroquina mesmo, né? Eu estava revisando um artigo, já foi testada. Não funciona também. Mas o que acontece? Tá bom, eu tenho uma crença aí de que vai ser, eu li um negócio que a ocitocina vai resolver tudo. Eu acho a dificuldade para esses pais é que eles ficam sozinhos nessa hora e ficam culpados pra caramba. Primeiro, eles ficam se achando porque a ocitocina funcionou. Ah, resolvi, eu estou além de tudo, do não sei o quê, esses médicos que ficam falando besteira e tal. Aí dá errado, o cara fica culpado pra caramba. Cada surto, o filho dele tem o risco de sair mais para baixo. O custo disso para o filho dele é absurdo. Então aí vira uma irresponsabilidade. Essa Então, por resistência, né? isso que a gente fala, isso é muito importante. Conhecimento é a melhor arma contra o preconceito. E o preconceito é que gera isso. Pô, se você. Preconceito é não ter um conceito profundo, né? Você olha de fora, né? Então você vai dizer que uma raça é ruim, que uma opção sexual é ruim, ou que esquizofrênico é maluco e é ruim, que médico, psiquiatra também, não sei o quê, tá? A gente da indústria farmacêutica, pô, esse negócio é sério, a gente é cientista, você testa o negócio e vê se funciona.
É sério e não é mágico, é médico, entendeu? O remédio dá efeito colateral, tem jeitos de fazer e tal. Então, essas crenças, elas são perigosíssimas. O que eu faria? Não, eu faria, não, eu faço muito frequentemente. As pessoas vêm conversar comigo. O que você acha de dar oxitocina para o meu paciente? Pô, aí eu discuto, falo assim, ó, trata ele bem, se quiser dar oxitocina também, vamos estudar. Mas primeiro faz o que tem que fazer. Porque fazendo o que tem que fazer, às vezes pode dar errado. Mas pelo menos está Mas fazendo não o pode, melhor não para o pode seu filho. aliar, não pode aliar a ocitocina com o antipsicótico, Rodrigo? Pode até, entendeu? Mas isso é tudo pensado, discutido no contexto daquele paciente, de custo, de dose, é tudo pensado, entendeu? O que não pode fazer de um jeito irresponsável. Então você precisa de um médico, porque o tal do médico, ele estudou aquele negócio e ele vai dar o melhor para o teu filho. Ah, não gosta desse médico, vai atrás de outro, o psiquiatra é tudo maluco, mas não vai fazer coisas e que depois dá errado, custa muito caro. E é um horror, eu vejo a consequência. A outra coisa que se faz muito é não lidar com a questão de diagnóstico, de ter que tomar remédio, ficar escondendo. Às vezes você até dá escondido para o cara baixar a bola e você começar a tratar. Mas se você faz isso escondido e finge, ah, não, meu filho não tem nada, se tiver esquizofrenia é muito perigoso, não sei o que, não sei o que. Pô, se você não enfrentar o custo a longo prazo, e olha, tem uma bagagem aqui para dizer isso, é muito grave. Ninguém quer pagar. Eu acho que vale a pena você, até um dia, fazer um levantamento. Quantos pais ficaram dando remédio no suco de laranja e por quanto tempo e quais foram as consequências? Tá certo? Então, é Mas fundamental. quando eles não aceitam, né, Rodrigo? Tem que ser na base do Então, socar então, na você comida. faz isso por pouco tempo. Por longo prazo é que é o problema, entendeu? Ah, eu fiz isso 2 anos. O teu filho não percebe que Mas, tem uma doença, faz uma relação de mentira. Não é legal. Eu vejo mas como você isso. faz o paciente aceitar? Então, essa é uma das coisas mais difíceis que tem. Essa negociação ela é dada com a equipe multidisciplinar que cuida dele. E se o cara vai não aceitando, às vezes ele pode piorar e aí vai precisar de hospitalização e tal. Mas se você faz o convencimento, não faz o convencimento e perpetua uma mentira por muito tempo, as consequências são ruins a longo prazo, com certeza. Deixa eu ver quanto tempo. Faltam 10 minutinhos. Boa. Vou te fazer só mais uma pergunta, daí a gente encerra. Tá tão chato assim? Não, não é essa. A última vez, Rodrigo, eu estava fazendo a live com uma psicóloga, na hora de encerrar, eu não encerrei, não salvei e perdi a live. Então, eu não quero que isso aconteça com você. Até porque a gente vai fazer outra de Ah, você novo. falou, você falou. Vamos fazer várias. É. Os medicamentos são para sempre, né? Não, para Quais são sempre. as Eu não gosto de para complicações? sempre, Sarah. Porque tem gente que Hã? remite. É de longo Para? prazo, entendeu? É um tratamento de longo prazo. Esse negócio de para sempre parece uma sentença. Nada é para sempre, entendeu? Mas, Então, quer sim, é dizer de que longo prazo. E a cada momento você reavalia, entendeu? Então, tudo é para sempre. O que é para sempre? Nem cabelo é para sempre, Sarah. nem me fale, o preto não é para sempre, né? Hein, Rodrigo? Você acha assim que com a idade, com o passar dos anos, eles vão ficando assim mais tranquilos, a doença ela vai, digamos assim, ficando mais fraca? A tendência é essa, Sara. Sim, a tendência é que a doença se atenue. Os primeiros 5 anos da doença tendem a ser mais intensos. Por isso que nesses primeiros 5 anos a gente tem que tratar bem. Porque depois, se a pessoa tem muitos episódios aqui, ela cai para um nível de funcionamento muito baixo. E se ela é bem tratada aqui, não cai tanto o nível de funcionamento. Uhum. Bom, então fala rapidinho para mim. Qual a diferença de agitação psicomotora para uma crise? Para as pessoas A entenderem. agitação psicomotora é um sintoma, né? Ficar agitado, descoordenado. Você pode ter agitação psicomotora só por cheirar cocaína, né? Esses caras que ficam vibrando É, assim. Ele pode ser um sintoma de uma crise. É muito comum a pessoa ficar agitado e irritado e tal dentro de uma crise. Então, a agitação psicomotora é como se fosse um sintoma da crise. Mas tem gente em crise que não tem agitação psicomotora, né? Os delírios ficam tão intensos que o cara fica quietinho, assim,
escondido. Isso é uma crise, é um episódio psicótico, um surto, sem agitação psicomotora. Então, é um sintoma. Mas um surto, ele pode vir assim, Rodrigo, da pessoa ficar isolada ali? Pode sim. É Ficar muito quieta? comum. Ah, eu achava que o surto era só quando eles ficam assim. Não. Violento e tal. Não, não, de jeito nenhum. Varia muito de pessoa para pessoa. E daí o que Violência você faz? nem é a coisa Quando mais comum, sinceramente. porque quando eles ficam assim muito agitados e mais agressivos, a gente já leva para o hospital, já chama um SAMU. Então ele Exato. pode estar em surto quando ele está assim quieto demais. Ou E o que você faz? trato. Não, sim. Mas, por exemplo, vamos supor que o meu está tratando. Ele toma os medicamentos. Esses dias ele teve um surto, mesmo tomando os medicamentos, né? Ele fez o desmame do Latuda, foi para a risperidona, agora melhorou bastante. Mas como eu vou saber se ele está em surto, se de repente ele está ali muito quieto? O que que eu faço? Como, É, por exemplo, o ideal é que você tenha é visível? o ideal é que você tenha um bom diálogo, né? E quando ele está muito em surto quieto, às vezes ele não consegue falar, mas depois que ele sai, ele fala melhor. O médico, os profissionais de saúde mental têm uma sensibilidade para essas coisas, né? E é importante entender que as pessoas, muito frequentemente, quando tem uma doença mais séria de longo prazo, elas mantêm sintomas quando elas estão bem e os sintomas só pioram, né? O que a gente chama de surto é só uma piora daqueles sintomas. Então a pessoa pode relatar isso. Eu estou preocupado com a tua gravação aí. Faltam 7 minutinhos. Bom, Rodrigo, eu te agradeço muito. Queria só que você desse um recadinho para as famílias da importância delas procurarem também ajuda. É porque eu Total. mesma fui para o psiquiatra esses dias. Total. Assim, aliás, vale a pena ler o livro Entre a Razão e a Ilusão, Desmistificando a Esquizofrenia, que o Jorge Assis, que é um cara que tem esquizofrenia, Cecília Vilares e eu escrevemos, informa de um jeito muito simples, muito direto sobre esses quadros. Entender ajuda muito para a gente agir. Quanto menos você entende, mais de mãos atadas você fica. Então, muitas consultas minhas são para os pais virem no consultório e falarem o que eu faço sem o paciente. E a gente monta estratégias para lidar com aquela situação, entendeu? Tem situações mais fáceis e mais difíceis, mas a gente sempre tem caminhos para fazer isso. Quando a gente tem o que eu chamo de plano A, plano B, plano C, plano D, fica mais fácil de implementar e a gente não fica à deriva. A sensação de estar à deriva, de estar refém do filho que está psicótico, é muito difícil. Então, tem que pedir ajuda, sim. Isso eu aprendi, viu, Sara? Ajuda de pares, que é o que vocês fazem e tal, ajuda muito. Minha mãe estava doente com Covid, uma situação grave. Os meus colegas de medicina me ajudaram um monte, assim, mas não ajudaram porque falaram que tem que dar tal remédio e tal, ajudaram no sentido, pô, você vai com calma, é difícil mesmo para mim, puta, ajudou uma coisa. Então, a conversa, por isso a utilidade, a importância disso aqui que vocês fazem, entendeu? É muito importante. É uma coisa de um impacto enorme. Então, o que eu posso dizer é, se inscrevam na AMI, e lutem pelos direitos. Vão atrás. Quem é mais guerreiro, gosta de confusão, vai atrás, fica enchendo a paciência da Sara, bota foto, briga. Vamos atrás, vamos melhorar a vida das pessoas. Lembrando que tem a AME em São Paulo, que também funciona lá no Cains, né? Que é uma equipe super boa, né? Que está dando muito certo. A AME aí em Tá no São Paulo. CAISM? Tá no CAISM na Unifesp? Então. A Júlia que é a coordenadora. Então, mas assim, não tem que ser uma AME, outra AME, uma presidente, outra presidente. Tem que ajudar as pessoas, entendeu? Tem que mandar Sim, porrada. Ir mas é que a gente já atrás, está defender os falando que direitos. é verdade. Procura. Não, e não é só os direitos, né? Para você também poder se libertar um pouco desse peso que a gente carrega sozinha, né, Rodrigo? Opa, dá a mão para outra pessoa que tem a mesma dificuldade é fundamental. Rodrigo, obrigada. Você é Meu uma prazer. moça que eu adoro, né? E daqui a pouco a gente faz uma outra live novamente, né, para falar outros assuntos, entrar um pouco mais na esquizofrenia.
E super obrigada, Rodrigo. Tenho certeza aí que vai ajudar muita gente. Obrigado a você, Sara, o trabalho que você faz em todo